Por isso que urge a necessidade de comunicadores e lideranças em explicar de uma maneira didática e fácil de ser compreendida algo muito complexo e histórico. Então, por isso eu queria que você contextualizasse de forma objetiva um pouquinho sobre o Hamas na faixa de Gaza. Muitas pessoas falam que ganhou a eleição. Isso não é verdade. Não, ele ganhou, mas assim, a postura pós-vitória Porque foi eleitoral... para um parlamento, não foi para tomar conta daquela região. Isso é importante ser esclarecido, professor. Mas a vitória por si só, ela não garante a atitude democrática. Claro. As pessoas olham para a eleição e acham que a eleição é o componente único e fundamental de uma democracia. E não é. Sendo que os partidos que disputam a eleição precisam acreditar na democracia. E você tem outras regras tão ou mais importantes do que a eleição em si. Por exemplo, você respeitar o Estado de Direito. O Estado de Direito ser composto por leis que respeitem todo mundo por igual. Nada disso acontece se você respeitar a transição de poder, você aceitar que você não vai ficar no poder para sempre. Enfim, são tantos elementos que compõem uma democracia. Óbvio que as pessoas, vão para o que é mais evidente para elas, que é a eleição. Então, mesmo que o Hamas tenha ganho uma eleição, todas as suas atitudes posteriores à vitória eleitoral são não democráticas. São autoritárias, ditatoriais, fundamentalistas e assim por diante. E isso elimina e retira o caráter democrático dele estar naquela situação. Primeiro que não existe democracia onde você fica no poder... Desde 2006, sem outras eleições. Desde 2006 não tem eleições lá naquela região. E é importante enfatizar que essa é uma guerra entre Israel e um movimento terrorista. Quer dizer, não é uma guerra entre dois países. Não é uma guerra onde dois exércitos estão disputando um determinado ponto na geopolítica. Não, aqui você tem um movimento terrorista que mira os civis. Isso ficou claro no atentado terrorista de 7 de outubro, onde eles entraram na casa das pessoas, estupraram as mulheres, degolaram bebês, cometeram todas aquelas barbaridades que não se presenciava tamanha barbárie desde a época do Holocausto nazista. Então, a guerra de Israel hoje é contra o terrorismo, contra o movimento terrorista Hamas, que até hoje, até esse exato momento, não parou de atacar Israel. Isso é importante de ser explicado. Isso é importante para, por exemplo, trazer uma contextualização de uma discussão de cessar-fogo. Sim. Que muitos falam, pedem, mas quando você se comporta de uma forma muito unilateral, não tem como você ter um cessar-fogo baseado em justiça, ou baseado num reconhecimento de que o melhor caminho é o cessar-fogo. O que é unilateral? Unilateral é você olhar e falar assim, bom, quem foi o agressor? Hamas foi o agressor. Ele iniciou a guerra. Quem continua atacando? Hamas continua atacando. Quem tem reféns de um dos lados? O Hamas. Então, como é que a gente vai falar em cessar-fogo se esses elementos não estão sendo exigidos, não estão sendo cobrados do Hamas? A mesma população, o mesmo movimento que cobra um cessar-fogo não está cobrando a devolução dos reféns. Não.